Olá pessoal, aqui é o professor Antônio e nesse primeiro momento eu vou estar explicando para vocês sobre equação do segundo grau. Pois bem, vamos entrar direto no conceito, vamos resolver o exercício e mostrar ponto a ponto para você resolver a equação do segundo grau, tá? Temos aqui a fórmula clássica, a forma de Bhaskara, né? Clássica, para nós resolvermos a equação do segundo grau. E aqui embaixo temos uma equação do segundo grau montada. Ou seja, percebam que a equação do segundo grau, ela tem algumas características específicas. Como é que eu sei que ela é do primeiro ou do segundo grau? Bom, a equação do segundo grau, de cara, o primeiro termo está elevado ao quadrado. Ou seja, quando você encontrar uma equação que o primeiro termo, no caso nosso aqui x, está elevado ao quadrado, certamente essa equação é uma equação do segundo grau. Bem clássico, aqui nós temos o segundo termo, que é um número acompanhado de uma letra, e o terceiro termo aqui, que é um número sozinho. Então, esse é o primeiro conceito para você identificar a equação e já começar a trabalhar com ela. A fórmula, eu já vou mostrar a fórmula na sequência para você. Não se espante com essa fórmula grande assim, que nós vamos dividir ela em duas partes para você entender melhor a forma de Bhaskara. Bom, então aqui se resume a três letras: A, B e C. Nós vamos extrair da equação quem é A, quem é B e quem é C. Dessa forma eu vou ser possível colocar esses números na fórmula, através das letras, porque se você percebeu, dentro da fórmula eu tenho B, tenho A e C, eu tenho as três letras, por isso que ela é classificada dessa forma. Vamos lá, A sempre é o primeiro termo, a letra A vai ser sempre o termo que estiver elevado ao quadrado. Esse termo pode estar no meio? Pode. Ele pode estar no meio, pode estar no fim. Qual é a característica do A? Elevado ao quadrado. Então, o nosso A aqui vai ser 1. Mas, professor, eu não estou vendo o número 1 aí. Porque o x, quando ele está sozinho, ele tem valor de 1. Então, o nosso A, que vai ser esse primeiro termo aqui, vale 1. Complicado? Não. Calma. Começa assim mesmo. Só recapitulando. A letra A, para mim aqui, é o termo que está sendo elevado ao quadrado. Aqui, por conveniência, aqui, ela está numa situação ideal. Ela está com A, B e C na posição correta. Mas você pode encontrar numa equação do segundo grau que as letras não estejam na sequência. O A pode estar no final, né? E nós vamos ver isso mais tarde. Mas vamos lá. O meu B está aqui, ó, que é um número seguido de uma letra. Só que aqui para mim só me interessa o número. Quem está aqui no meu B? O número 3. E ele é positivo. Prestem atenção neste ponto. Aqui nós trabalhamos com números positivos e números negativos. Então, se ele for negativo, para cá tem que vir ser negativo também. Tem que se obedecer à regra decimal, senão você se confunde. No nosso caso aqui é tudo positivo, então ficou mais fácil. E o C, o nosso C é o número 2 que está lá sozinho. Perceba, eu extraí da equação o A, o B e o C. Eu preciso saber quem são eles para eu poder usar a fórmula. Então, o meu A, quem vai ser? O meu A vai ser o x ao quadrado, o número que está elevado ao quadrado. O nosso caso foi 1, porque x tem valor 1 numericamente, quando ele está sozinho, tem valor 1, que é o caso nosso aqui. O nosso B é o 3x, porque qual é a característica do B? Número acompanhado de uma letra, que é o nosso caso aqui, 3x. Só que só nos interessa o número 3. E o C é o mais fácil, é o número que está sozinho, no nosso caso é o número 2. Bom,
Já descobri quem é A, quem é B, quem é C. Agora, vamos para a fórmula. Vamos lá. A fórmula de Bhaskara é uma fórmula desse tamanho assim. Só que o que acontece? Nós vamos trabalhar em uma situação aqui um pouco mais tranquila. Ó, o que está dentro sendo elevado aqui, nós vamos chamar de delta. Chama-se delta. Então, tudo isso aqui é o delta. Então, vamos separar o delta. Ó, delta, esse símbolo é o símbolo delta na matemática, nós. O que está dentro aqui para a gente tirar? Ó, 2b ao quadrado menos 4ac. Aqui é 4 vezes a vezes c, tá? Sobre... Não, aqui não vai colocar nada embaixo. Já estava... Isso aqui é o meu delta. Eu tenho que achar o delta primeiro, por quê? O delta só me dá condições de eu continuar o exercício de uma forma. Se a raiz dele for exata, né, ela pode ser continuada. Se ela não for exata, não dá para continuar o exercício. Ou se ela for negativa. Ela pode ser zero, mas não pode ser negativa. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Esse conceito é um conceito básico que tem que ser levado em conta. Ó, o meu delta não pode ser negativo. Por quê? Porque não tem raiz de número negativo. E ele também não pode ser um número que não tenha raiz, como por exemplo, 17. Ah, professor, mas se eu colocar na calculadora 17 vai me dar uma raiz. Sim, só que essa raiz não vai ser uma raiz inteira. Vai ser uma raiz com número decimal. Não nos interessa. Ah, se fosse o número 9. Opa, o número 9 tem uma raiz exata, que é 3. Aí daria certo. Entenderam? Esse conceito precisa ficar bem claro, pessoal. Só me interessa aqui no delta uma raiz exata. Não pode ser negativo e não pode ser um número que não tenha raiz exata. Pode ser zero? Pode ser zero, porque zero tem raiz. A raiz de zero é zero. Então, o zero, sim, pode ser continuado. Vamos lá. Vamos primeiro achar o delta desse exercício aqui. O que eu tenho aqui para eu colocar aqui? Eu tenho A, não tenho A, tenho B e tenho C. Todos eles já estão aqui na minha tabelinha. Então, vamos lá. Delta é igual. Quem é B? O meu B é o número 3. Percebam que ele está sendo elevado ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado. Certo? Menos 4. O 4 faz parte da fórmula. Da onde tirar esse 4, professor? Esse 4 faz parte da fórmula. Ele sempre vai estar aí. Vezes o A. Quem é o A? Nosso A é o 1. Vezes o C. Quem é o C? 2. Pronto. Eu coloquei C. E não é C, é para pôr um número. 2. Dentro dessa situação aqui, agora eu vou resolver. Só dando uma recapitulação aqui. Recapitulando um pouquinho. Eu achei o A, B e o C e joguei ele dentro da minha fórmula para eu achar o meu delta. Meu delta está aqui. Substituir as letras pelos números que eu achei aqui na equação. Esses números vão variar de equação para equação. E você vai resolver o exercício de acordo com os números que tiver aí dentro da equação, tá? Então vamos resolver. Delta é igual. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que no nosso caso é 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Continuando. 9 menos 8, 1. O meu delta é 1. Ah, professor,
1 tem raiz? Raiz de 1 é 1 mesmo. O 1 tem raiz, sim. O 0 tem raiz, o 1 tem raiz, e assim por diante. O 4, aí eu tenho 6, e assim por diante. São números inteiros que vão me dar uma raiz exata. Preste muita atenção nesse ponto. Você tem que ter um número exato para você continuar o exercício. Dá para continuar? Sim, eu já achei o meu delta é 1. Agora, o que sobrou aqui dessa forma? X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta. Ó, eu não falei que tudo isso aqui é o delta? Vezes 2 vezes A. Perceba que eu peguei a fórmula e dividi ela em duas. Primeiro eu achei o delta, depois eu achei o x. Porque se eu chegar aqui e esse delta for negativo, eu não tenho condições de achar o x, porque não existe raiz de número negativo. Da mesma forma, se eu chegar aqui e achar um número que não tenha uma raiz exata, pode ser um número inteiro, mas a raiz dele não dá exata, eu também não tenho condições de achar o x. O exercício termina aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Parou aqui, ele é vazio. Você pode pôr vazio nele porque não dá. Não é o nosso caso. No nosso caso eu tenho como continuar o exercício. Bom, vou substituir aqui agora as letras pelos valores que eu tenho aqui. Vamos lá. Menos B, quem é o B? Você vai vir aqui na sua tabela. O seu B é o 3. Então você vai pôr no lugar do B, o número 3. Eu vou fazer aqui no cantinho para a gente resolver isso aqui. Ó, menos 3, mais ou menos raiz do delta. Quem é o delta que eu achei? 1. Sobre 2 vezes A. Quem é o A? 1. Substituir os números pelas letras. Ou vice-versa, né? Na realidade, eu substituo as letras pelo número. Eu falei ao contrário. Agora, eu vou realizar o exercício. Vou terminar ele. Perceba que aqui eu tenho mais e um menos. Então, eu tenho duas situações aqui para fazer. Eu tenho, menos 3 mais 1, porque raiz de 1 é 1, sobre 2. Então, menos 3 mais, eu vou pegar só o sinal de mais 1, 2 vezes 1, 2. Essa é a primeira situação. A segunda situação é menos 3, menos 1, sobre 2. x1 e x2. Duas respostas, o x1 e o x2. Aqui, eu quero que você só preste atenção nesse ponto que eu acabei de explicar. Como eu tenho o mais e o menos, eu tenho que achar o mais e o menos. Então, o menos 3 permanece para as duas situações. O que vai mudar é um vai ser sinal mais, outro vai ser sinal menos. É a mesma coisa a raiz. A raiz continua sendo 1, mesmo para os dois. Embaixo é a mesma coisa. 2 vezes 1, 2 para os dois. Você vai distribuir isso de uma forma homogênea, que o exercício pede. Agora eu vou resolver. Menos 3 mais 1. Sinais. Olha aqui a regra de sinal. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 3 menos 1 dá 2. E o sinal do maior está aqui, menos 2. Menos 3, menos 1, aqui presta atenção, que você está usando regra de sinal, você não pode errar a regra, gente. Veja bem, sinais iguais. A regra fala assim, soma-se e conserva o sinal. Então, soma o quê? 3 mais 1 é 4. Conserva o sinal. Eu fiz só a parte de cima. Olha o 2 aqui. O 2 vai para baixo, aonde ele já estava. Agora, menos 2 dividido por 2
menos 1. Ficou apertado aqui, mas estamos lá. E aqui dá 4 menos 4. Dividido por 2, menos 2. Resolvemos o exercício. Preste atenção aqui, porque aqui você está usando a regra de sinal junto com a fórmula. Nesse primeiro momento parece um pouco confuso, mas não se preocupe, porque ao passo que você vai resolvendo com esse conceito, fica fácil de você resolver o exercício. Vou recapitular bem rápido. Primeiro ponto que eu fiz foi separar o delta. O delta é o que está dentro da raiz. Eu tenho uma raiz aqui no exercício. É tudo isso aqui que está dentro da raiz, ó. B ao quadrado menos 4AC. Foi o que eu escrevi aqui, ó, do lado separadamente. Resolvi ele. Ah, mas aonde eu peguei A, B e C? Eu peguei A, B e C do exercício. Do exercício, ó. O A elevado ao quadrado, o B um número junto com a letra e o C um número sozinho. Fiz aqui minha tabelinha para não me perder. A, B e C, 1, 3 e 2, que é o nosso caso aqui, todos positivos. Agora, eu vou pegar essas letras e jogar na fórmula. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei, onde era B, eu busquei o número 3. Onde era A, eu busquei o número 1. Onde era C, eu busquei o número 2. Simplesmente fui jogando lá na fórmula. E resolvi o exercício de uma forma bem clássica. Achei um delta. A partir do momento que eu achei o delta, e esse delta é um delta positivo e que ele tem raiz exata, pronto, eu vou continuar o exercício. Que foi o meu caso aqui, ó. Eu peguei a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é x, que é igual mais b mais ou menos, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a, tá? Aqui, esse pedaço aqui, gente, eu tirei daqui. Porque quando eu tirei daqui o delta, o que sobrou foi isso. E eu fiz a mesma coisa, peguei os mesmos dados que eu tinha aqui e joguei aqui, inclusive o delta que eu achei. E apliquei o exercício. Vamos fazer alguns exercícios dessa natureza, né? Eu vou deixar uma lista para vocês. E eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês o que é a equação do segundo grau. Veja o vídeo, reveja o vídeo várias vezes se você não entendeu. E nós vamos continuar nesse assunto ainda por um bom tempo, tá bom? Espero ter esclarecido nesse vídeo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!